eu vou até colocar aqui para gravar, eu tinha me esquecido aqui, mas queria gravar também, para depois, se a gente quiser aprofundar esse tema, a gente aprofundar. Mas o tema é o seguinte, essa semana teve uma live do Franco com a igreja lá em Itapetim, tá? Os irmãos lá de Itapetim, Zuca, e outro pastor lá junto com ele, Júlio Marcos, e eles conversaram sobre compromisso com Jesus, sua palavra e sua igreja. Alguém aí viu essa live? Alguém assistiu nesse dia, acompanhou? Dá um sinalzinho aí, um ok. Pá. Aí teve uma galera aí que viu, os mozinhos lá, Jandira, Magno viu uma parte, Pedro lá viu uma parte, né? Do que eu estava vendo aqui. Tem uma galera aí que ouviu alguma coisa a respeito dessa live. E assim, a igreja em Tapetim, a gente tem aprendido a amar esses irmãos, né? A gente teve aqui o retiro ano passado, vocês lembram, em março do ano passado, eles vieram a Brasília, estiveram conosco, juntamente com todas as sanfonas, a bumba, aquela festa toda que a gente fez lá no encontro. E são irmãos assim muito queridos, a gente se apaixona por eles muito facilmente. Mas são irmãos que também a gente tem visto que tem procurado viver o ensino que tem recebido, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino de Deus, de uma forma assim muito simples, muito direta. E nessa live, depois eu vou mandar o link da live lá de Tapetim lá no grupo, tá legal? Vou mandar lá na divulgação para todo mundo, aí quem não viu vai poder ver, ouça esses irmãos, independente do assunto que a gente vai conversar aqui, mas eles bateram papo a respeito desse tema. E Zuca, com o Júlio, conversaram sobre esse assunto, falaram um pouquinho a respeito da igreja de Itapetim, gastaram uns 40 minutos, eu acho. Teve aquele louvor da sanfona lá, né, do Rastapé e tal, bem legal, assim, muito jóia cantar lá com eles, uma bênção de Deus. E depois o Franco partilhou um pouquinho uma palavra sobre esse tema. E eu achei muito interessante, assim, ouvindo o Franco falar sobre aquilo, eu falei, gente, que tema proveitoso, que tema interessante da gente parar como igreja e meditar sobre ele. Sobre o nível de compromisso e de comprometimento que a gente tem com Jesus, com a sua palavra e com a sua igreja, né? E eu queria, assim, falar sobre esse assunto com vocês. Eu peguei esse texto aí de Mateus 16, 24, não é um texto que ele vai ser a base para tudo aquilo que a gente vai falar, mas é um texto que fala de um nível de comprometimento muito grande, é uma palavra que saiu da boca de Jesus. Jesus nos disse isso. Ele disse, olha, então, Mateus 16, 24, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse isso saiu da boca dele. É uma palavra muito séria, né? É uma palavra que nos chama assim, atenção para uma realidade espiritual muito elevada. Se alguém quer seguir a Jesus, é preciso pegar a sua própria cruz, ou seja, cada um de nós deve ter a disposição de tomar a sua cruz e de seguir a Jesus. Abrindo mão da nossa própria vida, abrindo mão de projetos pessoais, abrindo mão de tudo aquilo que a vida nos oferece. Mas nós devemos pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Jesus disse isso, e se ele disse, com certeza a gente precisa parar e prestar atenção naquilo que ele está falando. Disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É impossível, irmãos. No início do papo lá do Franco com os irmãos de Itapetim, ele estava falando sobre isso, e você vai concordar comigo, muito provavelmente, é impossível assumir um compromisso com Cristo sem se comprometer com a palavra de Cristo e sem se comprometer com a igreja de Cristo. Nos dias atuais, no tempo que a gente vive, não só hoje, mas isso já é antigo, mas talvez hoje isso fique mais evidente, existe uma tendência de uma humanidade caída, ou que não conhece com profundidade, ou não foi revelada com profundidade a respeito daquilo que é o desejo de Jesus para nós, de assumir compromissos com Cristo, mas não se comprometer nem com a palavra de Cristo e nem com a igreja de Cristo. Como se fosse possível fazer isso. Como se fosse possível separar Jesus da sua palavra e da sua igreja. A pergunta lógica, irmãos, que vem sobre a nossa mente é assim, se Cristo é o cabeça da igreja, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, como nós podemos separar a cabeça de um corpo? Como é possível fazer isso?
Como é possível me comprometer só com uma parte, não com o todo? Como é possível me comprometer, por exemplo, eu me casei com a Aline há muitos anos atrás. Imagina ali no meu ato do casamento falar assim, olha só, com a cabeça da Aline eu me comprometo, mas com o corpo dela não. Só aqui da cabecinha para cima, gosto dos pensamentos dela, gosto do que ela faz, gosto do que ela é, mas compromisso que eu tenho é só com a cabeça. O corpo dela não me interessa o que vai acontecer. É impossível fazer isso, porque a Aline ela é um todo. A igreja de Jesus e Jesus são um só. Nós vamos ver isso olhando para a palavra de Deus. A gente vai ver que o texto de Efésios no capítulo 1, no versículo 23, se eu não me engano, diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja, ela é a plenitude de Jesus. Sem Jesus, sem um corpo, uma cabeça fica incompleta. Sem um corpo, uma cabeça fica limitada. Porque a cabeça comanda as mãos, a cabeça comanda os pés, a cabeça determina rumos, a cabeça avalia. Imagina o que seria de nós se nós não tivéssemos um corpo. Né? Não é difícil parar e pensar a respeito disso. É impossível separar Cristo do seu corpo, que é a igreja. Nós vamos ver que a mesma coisa acontece também em relação à palavra. Eu queria começar falando sobre a questão da palavra. Quais são os problemas que a gente encontra hoje quando a gente vai conversar com alguém a respeito de Cristo e a respeito do compromisso que nós temos que ter com Ele? O primeiro problema que a gente encontra são pessoas que querem Jesus, mas não querem a sua palavra. A pessoa até gosta de Jesus como um profeta, olha para Jesus como alguém muito importante, olha para Jesus como um profeta, olha para Jesus como um homem sábio, olha para Jesus como alguém que se colocou numa condição de humildade, de simplicidade. Muitos admiram Jesus profundamente. Mas entre admirar Jesus profundamente e ter compromisso com Ele, tem uma distância enorme. Jesus não nos chamou para sermos admiradores dele. Ele nos chamou para sermos seus seguidores, seus discípulos. Ele nos chamou para ter compromisso com Ele. Não para que a gente ficasse boquiaberto apenas com aquilo que ele falava, mas para que nós pudéssemos segui-los e fazer tudo aquilo que ele fazia. Ele nos chamou para seguir os seus passos. Queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de João. Abre lá em João 12:47. 12:47? João 12:47. Abre lá. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47. O texto diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, ou seja, não as praticar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Esse texto é um texto que é fácil de ler e se alegrar com ele. Puxa, se a gente ler esse texto isolado do contexto, a gente pensa, Jesus está dizendo que não vai me julgar. Se eu ler a palavra dele, não praticar essa palavra, ele está dizendo, olha, eu não vou julgar. Eu vim para salvar as pessoas, eu vim para salvar o mundo, não para julgar. Mas o problema, irmãos, não está no versículo 47. A questão está no versículo 48. Olha aí João 12:48. Veja o que Jesus nos diz. Ele segue nos falando. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Jesus, então, está dizendo que ele não vai julgar, mas há alguém que vai julgar. Essa pessoa será julgada. Repetindo, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A palavra de Jesus, as declarações de Jesus, as sentenças emitidas da boca de Jesus, essa palavra vai julgar. Essa palavra, então, ela vai enquadrar e vai tratar desse homem que se distanciou do Senhor, desse homem que decidiu ouvir a palavra, mas não obedecer a palavra. O nosso maior desafio, irmãos, o nosso maior desafio
não é receber uma palavra de Deus apenas. O nosso maior desafio não está apenas em conhecer a palavra de Deus. Do ponto de vista, como os pedagogos falam isso aí, Stefania, Aline, se eu estiver errado, mas assim, do ponto de vista cognitivo. Né? Às vezes a nossa preocupação é entender Jesus. É entender a palavra de Deus com a nossa mente. O nosso maior desafio não é apenas entender essa palavra. O nosso maior desafio é praticar essa palavra. O nosso maior desafio é colocar dia após dia os ensinos de Jesus que chegaram até nós em prática. E viver essa palavra. Viver essa palavra dentro da minha casa, viver essa palavra com os meus filhos, viver essa palavra no meu trabalho, viver essa palavra no meio da igreja, no relacionamento com os meus irmãos. Esse é o nosso maior desafio. Não é apenas conhecer, é viver. É tornar a palavra viva em mim, dentro de mim, através de mim. A palavra de Deus, ela precisa chegar até a minha vida, não apenas para que ela fique registrada na minha mente, como algo que eu decorei, como algo que eu internalizei a nível de conhecimento. Eu preciso praticar essa palavra. E os mandamentos do Senhor, na sexta-feira a gente estava falando um pouquinho sobre querigma e didaquê. Lembra? A gente estava tratando desse tema, quem está aqui na IL de Águas Claras, a gente estava falando um pouco sobre isso. A gente está lá na segunda-feira da semana 8, falando a respeito desse assunto. E a gente estava dizendo isso, que os mandamentos, a didaquê do reino de Deus, ela não é complexa. Os mandamentos são claros. Os mandamentos são objetivos. Irmãos, qual a complexidade do seguinte ensino? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Qual a dificuldade de entender esse mandamento? Nenhuma. O mandamento é claro. O segundo mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Qual é a dificuldade que nós temos de entender esse mandamento, cognitivamente, com a nossa mente? Nenhuma dificuldade. O mandamento é claro. Não furtarás. Qual é a dificuldade de entender não furtarás? Você não vai matar, você não pode matar outra pessoa. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Qual a dificuldade de entender um mandamento como esse? São todos mandamentos claros, objetivos. A nossa dificuldade está em praticar aquilo que a gente ouve. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Praticar isso é bem mais complexo do que entender isso. Porque para praticar eu preciso abrir mão de mim mesmo. Para amar o meu próximo como a mim mesmo, eu preciso abrir espaço no meu coração para considerar o meu próximo alguém digno desse amor, valoroso desse amor. E eu preciso me entregar a Deus para poder amar o meu próximo. A prática do mandamento é mais difícil do que o entendimento dele. E nós vivemos num mundo que valoriza muito o entendimento das coisas. Mais, muitas vezes, do que a prática delas. Mas a Escritura, o ensino de Jesus, é de que nós devemos praticar. Inclusive a Escritura, no livro de Hebreus, ela diz que o homem que não tem as suas faculdades exercitadas pela prática daquilo que aprendeu, ele é uma criança. Sabe? Criança. Ele ainda é infantil. Você não pode nem dar alimento sólido para ele, porque ele não pratica o que ele já recebeu. Ele já aprendeu alguma coisa, mas ele não coloca em prática. A gente vai avançar um pouquinho mais. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, de que compromisso com Jesus implica em compromisso com a palavra dele, porque Jesus, ele é a palavra encarnada. Alguém lembra aí de João 1:1? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1? Alguém lembra aí o que está escrito lá nesse texto? Abre o teu áudio aí e fala com a gente. Se não lembrar, pode ler aí. João 1. No princípio era o verbo. Vamos lá. Era a Aline que estava falando aí, Aline? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lembram desse texto? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Alguém pode explicar esse texto para a gente? Alguém arrisca aí? Dá uma explicada geral do que significa? João 1:1.
Carlinhos, essa semana teve o estudo das mulheres, né? Eu não consegui acompanhar, mas eu assisti o vídeo. E aí, estudando sobre uma apostila do Imitian, que é interessante, né? Que fala que Jesus é o mensageiro e ele é a mensagem, né? Quando usa o texto ali, o texto usa a palavra logos, né? Então, ele mesmo, ele veio transmitir a mensagem, ele era a mensagem, né? Ele ensinou, deu tudo aquilo que ensinou e pregou também, né? Que é o enfoque, ele tanto pregar como ensinar. É isso mesmo. Né? É interessante esse ensino aí de Mitian, está lá naquele material do Querigma Apostólico, né? Quando ele fala a respeito desse assunto. A língua portuguesa, né, Isa está falando aí, no nosso caso específico, um especialista... Deixa o papai ali em cima, mexe não, coloca lá. Opa, o áudio está liberando aí, tá? Helene e Gabriel. Nicolas, não mexe. O Nicolas está mandando ver, já aprendeu a liberar o áudio lá. Desativei aqui. Tá? Na língua portuguesa, no nosso idioma, né, o verbo, ele é uma parte da língua aí na gramática, em ação, não é isso? O verbo é ação. Então, Jesus era o verbo de Deus. Um pouquinho mais à frente, a gente vê no próprio livro de João, no capítulo 1 ainda, a Escritura dizendo que tudo aquilo que foi feito por intermédio de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo surgiu, tudo aconteceu a partir do próprio Jesus. Então, Isis lembrou bem que ele era o mensageiro e também a mensagem. Ele era o canal e ele era também o conteúdo. Né? Então, Jesus ele é enviado como esse mensageiro de Deus num tempo da história. Mas antes do tempo da história em que Jesus foi enviado, ele já se fazia presente. Vocês lembram que Gênesis, lá no início, quando fala a respeito da criação do homem, a Escritura nos diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão presentes lá. Nós vemos em alguns outros momentos na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, Jesus surgindo na história, aparecendo na história, seja profeticamente ou por alguma ação que estava acontecendo naquele tempo. Então, nós vemos que Jesus ele estava com o Pai desde o princípio. Desde o princípio. E através dele tudo foi criado. A palavra, que era o próprio Jesus, sempre esteve com o Pai. Então, nós não podemos ter compromisso apenas com o homem Jesus, ou com o Filho de Deus Jesus, e não ter compromisso com a palavra dele, com aquilo que ele nos ensinou. E isso, para nós, irmãos, é fundamental. Como nós podemos ser discípulos de Jesus se a gente não tem compromisso com a palavra dele? Se nós não obedecemos, se nós não guardamos e não praticamos tudo aquilo que ele nos deu. Cada mandamento, cada ensino, cada instrução dada por Jesus é para que nós pratiquemos. Não é só para ficar bonito numa estante, num livro, uma Bíblia aberta, lá no Salmo 91. Nós recebemos a Escritura para ler e para viver essa Escritura. Um outro risco que a gente tem também é o risco de ficar lendo a Escritura, ano após ano, lendo, buscando entendimento intelectual a respeito da Escritura, e aí a gente fica com a cabeça desse tamanho, mas só que a gente não exercita essa palavra, aí o nosso corpo fica todo franzino. Sabe aqueles caras da academia que malham o peitoral pra caramba, mas as canelas são tudo fininhas, sabe como é? Né? Malham uma parte e a outra não. É horrível, né? Fica aquele camarada assim todo... e quando você olha para baixo, olha para as canelas, assim, aquela canelinha fininha, aquela meia bem alta e tal, que os jovens pegam no meu pé dizendo que eu uso meia assim, mas eu não tenho essas canelas finas, não. Mas aquele cara todo malhadão, assim, com tórax enorme, mas o maior fracote das pernas. Isso está errado. Se a gente ficar lendo a Escritura, lendo, para entender e não praticar, nós vamos nos tornar homens e mulheres que conhecem um monte de coisa, mas que não vivem nada daquilo que conhece. E aí a gente não vai frutificar, nossa vida vai ficar limitada, nós não vamos abençoar essa terra, não vamos ser sal e luz. Jesus não nos chamou para sermos intelectuais, PhDs em Bíblia. Se o problema fosse conhecer só, irmãos, a gente parava de fazer reunião e a gente abria seminário. A gente ia ser teólogo, todo mundo. Vocês estão entendendo?
Na hora que todo mundo tivesse um diploma de doutor em teologia, de mestre em teologia, o nosso problema estaria resolvido, porque todo mundo saberia as coisas intelectualmente falando. Mas conhecimento não limita a mente humana do mal. Advogados matam. Não estou falando de ficar de risalva, não, mas é verdade. A cadeia está cheia de advogado preso. Médicos assassinam pessoas. Juízes roubam. Cientistas são capazes de roubar, são capazes de matar. Em Águas Claras aconteceu um crime horrível essa semana. Eu fiquei sabendo hoje que a moça que morreu, uma enfermeira aqui em Águas Claras, eu acho que ela era casada com um dentista, se eu não me engano. Bucomaxilo, eu acho. Acho que a história é essa. É isso mesmo, ele era dentista. Era isso? Bucomaxilofacial. Uma amiga minha. Isso aí. E esse rapaz, eu não sei se aí perto da casa dos 40 anos, 30 e poucos anos, novo ainda, parece que deu um surto assim. Ele foi, matou a esposa, não sei se era esposa, companheira, uma enfermeira. Esfaqueou, parece. Esfaqueou. Parece que 35 anos a moça. Fiquei sabendo hoje que a tia dela mora aqui no condomínio onde eu moro, vizinha aqui. E a tia dela falando da dor, ela relatando isso no grupo, da dor que eles estão vivendo agora. Agora, amados, um dentista. A pessoa para ser dentista não estudou pouco. Tá aí Isis, que é da área. Estuda muito, tem que se dedicar. Não é alguém que é desconhecedor do que é um crime. Mas ele foi capaz de pegar uma faca, esfaquear a esposa, a companheira lá, a enfermeira, e acho que depois ele se matou, né? Essa história? Acho que é uma tragédia assim, né? Aprende a esperar, amor. Né? Ele mata a moça, depois ele se mata. Nós vivemos esse tempo. Né? Isso não é novo. Isso já aconteceu antes. Seguramente isso vai acontecer de novo, infelizmente. Não é a primeira vez. Mas a questão é que Jesus ele nos chama não só para conhecê-lo com a nossa mente, mas Jesus nos chama para vivê-lo. O evangelho, a vida no reino de Deus, ela precisa ser uma vida prática. Senão ela não faz sentido. Não faz sentido saber um monte de coisa e não viver nada disso. Mas faz sentido, às vezes, conhecermos poucas coisas e praticarmos aquelas poucas coisas com toda alegria, com o coração entregue ao Senhor. Lembra daquela frase que a gente costuma falar? Vou tentar repetir aqui com vocês, vou tentar lembrar. Poucas coisas bem transmitidas, acho que é isso, bem ensinadas, bem praticadas, bem transmitidas a outros. Acho que é isso, me ajuda aí. São 5, se alguém lembrar aí. Poucas coisas. Vai lá, Pedro, lembra aí? Acho que é isso. Poucas coisas bem passadas, bem praticadas, serão bem transmitidas. Eu acho que tem mais uma perna nesse meio aí, mas é por aí. É isso aí. Qual é a essência disso, irmãos? Poucas coisas. Poucas coisas. Não matarás. Então, eu entendo que não é a vontade de Deus que eu mate. Eu abro mão, eu não mato. Eu sei que não matarás parece uma coisa assim mais forte, né? Acredito que aqui no nosso meio não tem ninguém que matou alguém aqui. Mas a escritura, devemos cobiçar a mulher do nosso próximo, né? Neto bloqueou aí, teu som estava vazando aí, tranquilo. A escritura diz que nós não devemos cobiçar a mulher do próximo. E a escritura diz que esse negócio de cobiçar a mulher do próximo no Novo Testamento, então, virou uma coisa muito séria, porque não era só ir lá atrás dela e pegá-la como Davi fez. Só de olhar para a mulher do meu próximo e desejá-la, esse pecado da cobiça da mulher do próximo já está no meu coração, já adulterei com ela. Então, tudo isso é muito sério. Mas os mandamentos são diretos e são simples e a gente precisa se ater a eles e segui-los. Jesus é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. A escritura em João 1,14, a gente falou de João 1, mas se você olhar João 1,14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, o verbo se encarnou, ele habitou entre nós. Ele virou um homem de carne e osso, com limitações humanas, com fome, com dores, com angústias, como eu e você. Ele não mexe. habitar entre nós,
veio nos transformar, nos moldar, ele veio para ser o nosso exemplo. Ele veio mostrar o caminho, mostrar que é possível fazer a vontade de Deus nessa terra, mesmo com sacrifício, às vezes da nossa própria vida, mas fazer a vontade do Pai. Então, relembrando, é impossível a gente separar Jesus da sua palavra. Aquele que quiser Jesus necessariamente tem que querer a palavra dele. Não dá para receber Jesus, não dá para seguir Jesus, não dá para decidir viver para Jesus sem praticar com toda a força, com toda a diligência, a palavra dele. As duas coisas, elas estão completamente ligadas. Uma pessoa, ao se batizar, ela assume compromisso com Jesus e com sua palavra. Há poucos dias atrás, batizaram aí, vocês batizaram Celina. Estava lá, Michel, no dia aí? Michel está aí? Estava lá, presente no batismo da Celina? Estava sim, paizão. Estava lá sim. Estava lá na área, né? Tu acompanhou. Tu viu lá, né? Lá na casa de Ricardo e Daisy. Ou vários outros irmãos aí estavam lá. Magno estava lá. Vocês acompanharam. Aquela princesinha novinha que discerniu o reino de Deus, que entendeu Jesus, ela fez uma aliança com Cristo. E ela, ao mesmo tempo, fez uma aliança com a palavra de Cristo. E, ao mesmo tempo, ela fez uma aliança com a igreja de Cristo. Ela não pode escolher só Jesus. Ela escolheu Cristo, sua palavra, sua igreja. E assim, a vida dela precisa continuar. Vamos no segundo ponto aqui, avançando. Qual o outro problema que a gente precisa encontrar, que a gente pode encontrar? O primeiro, alguém que quer compromisso com Jesus, mas não quer compromisso com a sua palavra. A gente já viu pela Escritura que não pode ser assim. Em segundo lugar, as pessoas que querem compromisso com Jesus, mas não querem compromisso com a igreja. Esse time é maior, né? Fala para mim, você já deve ter ouvido algumas pessoas, ou muita gente, falando a respeito disso. Ah, não, Jesus eu quero, agora esse papo de igreja eu não quero, não. Não quero. Essa história de ter compromisso com a igreja. Muitas vezes, irmãos, essas palavras, elas vêm porque a pessoa não tem uma noção, não tem clareza, não tem revelação do que é a igreja, de fato. Muitos de nós aqui viemos de um contexto em que a igreja era algo muito diferente daquilo que a gente crê hoje. A igreja era lá um prédio, né? Com uma cruz em cima. A igreja era um lugar onde eu ia para me santificar, né? Essa era a ideia. Não, eu estou precisando ir muito a uma reunião da igreja porque eu preciso, sabe, assim, me limpar, preciso me purificar. Parece que a igreja tinha assim, funcionava como um passe assim, de mágica, né? Eu, antes assim, de conhecer o Senhor, ainda muito novo, eu congregava não, mas eu frequentava uma paróquia católica lá no Guará, São Paulo Apóstolo. Eu ia lá às missas aos domingos de manhã, acordava ali cedinho e tal, tomava meu banho, trocava minha roupa e ia para a missa. E a missa, para mim, ela funcionava assim meio como que um posto de gasolina, sabe? Um posto Ipiranga. Tipo assim, vou lá no domingo, abro o tanque, injeto um combustível e saio para viver o resto da semana. Volto no domingo, injeto um combustível, saio para viver o resto da semana. E eu tinha essa sensação nítida de que eu ia tentar me purificar, né? Mas isso, na prática, acabava não acontecendo. E depois eu conheci o Senhor e a minha vida foi sendo transformada. Mas a revelação que eu tinha de igreja naquela época é de que a igreja era isso. Era um prédio, era um local onde a gente não podia ir de bermuda, onde a gente não podia ficar fazendo barulho, onde criança não ficava correndo, todo mundo ficava sentadinho ali, concentrado, tal, vendo ali a reunião, o padre ali fazendo eu acho que o termo era homilia, não sei, enfim. Mas a reunião era aquilo. Mas nós vemos que é muito mais do que isso. A igreja é muito mais do que isso. Vamos olhar para alguns textos da palavra. Queria ler assim direto com vocês alguns textos que ajudam a gente a entender melhor a respeito dessa questão da igreja, né? Pra gente, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas eu acredito que eles vão novamente trazer mais luz para a gente, abrir mais os nossos olhos em relação à questão da igreja. A igreja, em primeiro lugar, irmãos, ela é o corpo vivo de Cristo. Abra a tua Bíblia em Efésios. Efésios 1, 22 e 23. Eu já falei lá no início, mas queria ler com vocês. Efésios 1, 22 e 23. Vou pedir para alguém aí liberar o áudio e ler para a gente. Pode ser? Efésios 1, 22 e 23. Qualquer um de vocês aí
libera o teu áudio e lê aí para a gente. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Legal essa versão aí, né, do Josué aí. Ele colocou aí que ela é preenchida e completada. Não é isso, Josué? Acho que é isso aí que a tua tradução fala, né? Isso. A igreja é o corpo de Cristo e ela é preenchida e completada por Cristo. Um corpo sem cabeça, sem uma direção, é morto, né? Enfim, ele não tem vida, ele não responde. Mas uma vez que esse corpo tem mente, o conduzindo, o direcionando, ele ganha vida, ele se movimenta, ele fala, ele se expressa, ele anda, ele interage, né? É um corpo vivo. Jesus, ele é a plenitude. A igreja, ela só é plena através de Cristo, e Cristo se movimenta nessa terra, nesse mundo, através da sua igreja. Foi assim que o Senhor escolheu. Ele escolheu fazer isso. Olha só o outro texto que a gente vai ler. Abra em Efésios 3:10. Veja o que diz Efésios 3:10. A igreja, ela representa a multiforme sabedoria de Deus. A igreja representa isso. Efésios 3:10. Algum outra amada aí? Abre aí e lê pra gente. Efésios 3:10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Amém. Cássio leu aí pra gente. Para que pela igreja, entre vírgulas aí, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Irmãos, nós somos o agente de Deus para revelar a multiforme sabedoria do Senhor a esse mundo. Você é o agente de Deus para revelar Cristo a esse mundo. Se você não fizer o trabalho que você tem que fazer, se eu não fizer o trabalho que eu tenho que fazer, o mundo não vai conhecer Jesus. O mundo não vai conhecer Cristo. Ele não vai saber quem Jesus é. Ele não vai saber como Cristo é maravilhoso. O mundo não vai conhecê-lo. Alguém pode passar a sua existência inteira nessa terra sem ter a alegria de conhecer Jesus como eu e você conhecemos. Se alguém não pregar, se alguém não falar, se alguém não proclamar, se alguém não testemunhar, outros podem ficar impedidos de ouvir a respeito de Jesus. E podem passar a sua existência inteira nessa terra sem ouvir falar nada a respeito de Cristo, sem conhecê-lo. E essa é a pior tragédia para o ser humano. A pior dor, queridos, eu vou falar de uma coisa aqui própria, né, aproveitando a presença da Risalva aí. Pior do que estar num hospital como Risalva está lá internada, fazendo tratamento de uma doença séria, é estar ali sem conhecer Jesus. Há poucos dias atrás eu tive internado, vocês lembram disso? Passei um dia no hospital, de um dia para o outro. E eu saí de lá absolutamente quebrantado, porque eu vi muita gente ali desesperado. Pessoas que não conhecem Jesus. Gente desesperada, com medo de morrer, pedindo para morrer. Eu falei de um rapaz que estava lá do meu lado, que ele ficava falando, não, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que ficar aqui. Não aguento mais. Há muitas pessoas desesperadas por aí que não conhecem Jesus, nunca ouviram falar nada a respeito de Jesus. E se ouviram falar de um Jesus que não é o Jesus da Escritura, não é o Jesus real. E é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, a gente proclamar Cristo a essa humanidade perdida. É responsabilidade nossa. É responsabilidade, vou falar aqui diretamente lá para a Sá, para a Aline, para a Alisson, que estão lá em Rio Grande, é responsabilidade de vocês revelar Jesus para essa terra. Mostrar Jesus. Eu não estou dizendo que vocês têm que ganhar todo mundo, sair desesperado pela rua, gritando Jesus com o megafone na boca.
Mas se o Senhor levou vocês para aí, vivam Jesus aí. Eu sei que vocês têm essa consciência, eu sei que vocês entendem o que eu estou falando. E aí muita gente dessa terra vai poder ser alcançada, eles vão poder olhar para a vida de vocês e falar assim, o que esse casal e esse menino tem de diferente? Por que tem alegria mesmo em meio à provação? Por que tem paz quando todo mundo está desesperado? Por que a Risalva está no hospital agora com o celular dela ligado, participando de uma reunião dessa? Quando muitos estão lá, não estão aguentando fazer nada, nem falar nada. Estão cansados, debilitados, ela também deve estar. Por quê, queridos? Porque a gente foi alcançado por Jesus, nós fomos chamados para alcançar outros. Essa é a palavra de Deus para mim e para você, irmãos. É tão simples quanto isso. Nós fomos alcançados por Cristo para alcançar outros. Nós fomos, como Igreja de Jesus, designados para mostrar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. Essa é a nossa incumbência, essa é a nossa missão. Para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Todos vão saber. Todo olho vai ver e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará. A Escritura diz isso e nós cremos nisso. Que eu e você sejamos agentes para levar essa palavra de Deus que transforma o mundo. Tá bom? A igreja foi chamada para isso. Queria ler mais um texto. Colossenses 1,18. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Colossenses 1,18. Então, quase terminando aqui. Colossenses 1,18 diz assim, eu vou ler, você acompanha. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Cristo é o primeiro em todas as coisas. Em todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo. Ele comanda a igreja. Ele cuida da igreja. Efésios diz que ele é o cabeça, ele é a cabeça do corpo e ele salva esse corpo também. O texto de Efésios vai até mais longe. Ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Então, Jesus, ele foi chamado para isso, ele governa a sua igreja, ele é o cabeça da sua igreja. Mais um texto, Efésios 5, 25 a 27. Cristo amou a igreja e morreu por ela. Sei que a maioria de vocês conhece esse texto. Efésios 5, de 25 a 27. Diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo amou a igreja e morreu por ela. Me diz uma coisa, queridos, como é possível pensar que eu posso ter compromisso com Jesus e não ter compromisso com a sua igreja? Se ele morreu por essa igreja, se ele se entregou por essa igreja, como eu posso me comprometer com Cristo e não me comprometer com a igreja de Cristo? Qual é a possibilidade disso acontecer eu andando corretamente em Cristo? Nenhuma. O meu compromisso com a igreja de Jesus precisa ser total. Por último, o último texto desse ponto. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá. 1 Timóteo 3,15. Queria que qualquer amado aí que abrir lesse para a gente. 1 Timóteo 3,15. Quem encontrar aí pode ler. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém. Amém. Michel foi além aí no versículo seguinte, mas é isso mesmo. Cristo é isso tudo. Agora o versículo 15, ele deixa claro que Paulo está falando ali a Timóteo o caminho, a forma como se deve proceder.
E ele está dizendo, olha, é assim que a gente precisa caminhar no meio da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. A igreja é o suporte da verdade. A igreja transmite a verdade. A igreja fala a respeito da verdade. O que Jesus falou dele mesmo, queridos, em relação à verdade? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. E o próprio Jesus, junto com Deus Pai, eles escolheram fazer da igreja, de nós, da igreja de Cristo, essa coluna e esse baluarte da verdade. Nós sustentamos a verdade nessa terra. Outro dia eu vi uma pessoa falando a respeito disso, dizendo, puxa vida, a gente está vivendo esse momento e tal, aonde está a igreja não está se manifestando. Eu falei, querido, a pessoa está falando de uma coisa que ele não está entendendo. Se retirar a igreja desse mundo, irmãos, esse mundo vira o caos. Se a vida hoje é difícil, sem a igreja aqui ela é muito pior. Nós somos sal e luz dessa terra. Você e eu somos sal e luz dessa terra. O Senhor nos chamou para iluminar o caminho dessa humanidade perdida. A Escritura diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós que somos portadores da palavra de Deus, nós somos sal e luz para esse mundo porque nós temos essa mensagem. Jesus nos mostrou o caminho através da vida dele. E nós precisamos mostrar esse caminho para essa humanidade perdida. Se nós nos calarmos, irmãos, se a igreja se calar, se a igreja decidir não fazer o trabalho que ela tem a fazer, esse mundo, ele já está condenado. A gente sabe o caminho que o mundo está trilhando. Mas esse mundo vai ficar muito pior. Então, em nome de Jesus, não tenha vergonha, não tenha medo. Seja ousado ao falar da palavra de Deus. Pregue a palavra. Transmita a palavra com a sua vida, com as suas ações. Não tenha vergonha da palavra de Deus. Não tenha vergonha de Cristo. Porque a missão que você e eu recebemos, os anjos queriam para eles. Mas o Senhor nos escolheu, Ele nos chamou para, através de gente como eu e você, imperfeitos, gente que ainda está sendo transformado, quebrantado, mudado, Ele nos chamou para alcançar esse mundo. Esse é o meu papel, esse é o teu papel. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos, em momento algum, dissociar Jesus da sua palavra. Nós não podemos, em momento algum, dissociar Jesus da sua igreja. A gente não pode facilitar dizendo para a pessoa... O Franco lá na live, depois vocês veem, ele começa falando assim que quando ele pregava para alguém, ele estava ali na pregação, falando, quando ele via que a pessoa estava quase lá, né, confessando Jesus e tal, ele falava, fica tranquilo, você vai assumir um compromisso com Jesus, não com a igreja dele e tal, é com Jesus o compromisso. E ele falou isso, falou, eu pensava que isso era errado, mas depois eu fui revelado dessa história. E nós precisamos ser revelados disso também, se ainda não fomos. Assumir compromisso com Cristo implica assumir compromisso com a palavra dele e com a igreja dele. Não dá para separar as coisas. Amém, queridos? Queria falar outros 2 itens rapidinho com vocês e a gente termina aqui. Só outros 2 textos. Em terceiro lugar, a terceira questão é como posso ter compromisso com Jesus, com a sua palavra e com a sua igreja? Né? Como eu faço? Qual é o caminho para ter compromisso com tudo isso? Né? Só pelo Espírito Santo, irmãos. Só através do Espírito Santo. É um milagre, é uma ação do Espírito Santo. Gerar esse compromisso no nosso coração em relação à igreja. Porque a gente, na nossa força, a gente não consegue. A gente se decepciona com a igreja. Nós nos decepcionamos com os nossos irmãos. A gente começa a achar que a palavra não está legal, a gente começa a achar que o ambiente não está bom, a gente começa a olhar para outras igrejas, aí, entre aspas, e achar que está melhor, a música lá é melhor, o ambiente lá é melhor, a galera de lá é mais legal, a palavra é mais dirigida para uma pessoa da minha idade, o pessoal que está lá tem mais a ver comigo, a gente começa a achar um monte de coisa e um monte de resposta para esse tipo de colocação. Porque a gente tenta achar uma igreja que seja perfeitamente adequada para nós. Aonde os nossos filhos vão estar bem, onde a salinha para as crianças é bacana, onde o som é legal, a iluminação é boa, onde os horários de reunião batem com a minha agenda. Isso está errado.
Nós não fomos chamados. Como ter esse compromisso com a igreja de Jesus, que é uma igreja tão diferente de mim, da minha própria pessoa? Como fazer isso? Só o Espírito Santo gerando. Queria ler um texto só com vocês sobre isso. 1 Coríntios 2. Abra aí a tua Bíblia. 1 Coríntios 2, versículo 9. Vou ler só o 9 e o 10. Tá? 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Queria que você acompanhasse aí comigo. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas pessoas conhecem esse versículo. Muita gente conhece, você provavelmente já ouviu falar sobre esse texto. Mas muita gente para aí no versículo 9. É importante para o versículo 10. Olha só o que diz o versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você pode dizer aí um amém? Você pode declarar por aleluia. Aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o Senhor estava falando, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, foi revelado, irmãos. Isso foi revelado. Eu e você, nós sabemos o que é essa verdade. Nós sabemos. Nós conhecemos, nós vimos. Nós vimos no leito do hospital. A gente viu quando o nosso casamento estava destruído e o Senhor nos restaurou. Nós vimos quando os nossos filhos abandonaram o Senhor e depois foram alcançados por Ele. Nós vimos quando a gente ministrou a nossa família, os nossos parentes foram se convertendo um a um. Nós vimos quando a gente enfrentou o vício da bebida e abriu mão dele. Nós vimos quando o Senhor nos libertou do vício do cigarro e abrimos mão dele. Nós vimos quando o Senhor nos libertou do vício da pornografia, da imoralidade. Nós temos visto essa revelação do Espírito Santo todos os dias. Os olhos não viram, os ouvidos humanos não ouviram, mas espiritualmente houve revelação do Espírito Santo para todos nós. E nós sabemos a vontade do Pai. Nós conhecemos a vontade do Pai, porque o Espírito Santo mostrou para a gente o que era para acontecer. Continue olhando para o versículo 11. Olha comigo a partir do versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus revelou para a gente as coisas de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo ele está mostrando para a gente, dia após dia, a vontade do Pai. A gente tem aprendido a vontade do Pai. Versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem mais capaz dessa terra, irmãos, a mulher mais inteligente que você conheça, se ele não tiver o Espírito Santo, ele é um analfabeto espiritual. Ele não conhece as coisas do Espírito. Ele é capaz de falar as maiores asneiras do ponto de vista espiritual. Ele pode saber tudo da ciência, ele pode saber tudo da matemática, da física, da geografia, ele pode saber tudo de tudo, o que diz respeito ao homem. Mas se ele não conhece o Espírito Santo de Deus, ele é um analfabeto espiritual. E ele precisa ser letrado. Está entendendo, Aline? Ele precisa ser alfabetizado no Espírito. Ele precisa ouvir as letras, as sagradas letras que podem tornar o coração dele sábio para fazer a vontade de Deus. É isso que Paulo disse a Timóteo. Nós precisamos, irmãos, olhar para esse mundo e entender que esse mundo precisa receber esse alimento simples, que vai transformar uma criança que ainda não discerne a linguagem do Espírito em alguém que entende a vontade de Deus para ele e para a vida dele. É nosso papel fazer esse trabalho. Versículo 15 e 16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor?
que o possa instruir. E olha como esse texto é finalizado. Vejam as palavras que saíram da pena lá de Paulo, ou de quem estava escrevendo o texto. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Jesus. Você tem a mente de Cristo. Se você está com alguém do teu lado aí, diz isso para ele. Fala assim, olha, você tem a mente de Cristo. Você recebeu a mente de Jesus. Então, queridos, em nome desse Jesus, não aceite mais viver conforme a mente desse mundo, o curso desse mundo, a mentalidade desse mundo, os medos desse mundo, as angústias desse mundo, as aflições desse mundo. Nós temos a mente de Cristo, nós precisamos pensar como Jesus, irmãos. A gente precisa ter a mesma fé que Jesus. A gente precisa ter o mesmo coração que Jesus, o mesmo sentimento de Jesus, amar como Jesus, dar valor às coisas que Jesus dá valor. A gente precisa olhar para esse mundo como Jesus olharia. Faça em nome de Jesus, irmãos, essa oração. Sabe, na tua devocional de manhã, pede ao Senhor, Senhor, me ajuda a sair de casa. Eu vou trabalhar, eu vou pegar o carro, eu vou para o trânsito, eu vou na padaria, eu vou levar meus filhos na escola, mas me ajuda a ver tudo como Jesus via. Me ajuda a olhar como Jesus. Lembra da música do Daniel de Souza? Nós somos os teus pés andando por toda parte, somos tuas mãos curando e abençoando, nós somos os teus olhos à procura dos aflitos, nós somos a tua boca proclamando o reino de Deus. É isso que nós somos, irmãos. Nós fomos chamados por Jesus para ser isso tudo. Debaixo do poder do Espírito Santo, transformar esse mundo, alcançar vidas, mudar a história da humanidade, ainda que seja uma concha por vez. Lembra da história da concha, do homem andando no mar? Da estrelinha do mar lá, na verdade, que ele pegava assim, ele estava passando na praia e tinha várias estrelas do mar e ele ia jogando uma por uma no mar, aí vem outra pessoa e fala assim, cara, o que você está fazendo? Olha o tanto que tem. Ele falou, tá bom, tem um monte, mas essa daqui eu vou ajudar. É uma, é duas, de um em um, irmãos. De um em um. Nós vamos cooperar com o Espírito Santo para que esse mundo seja alcançado. Nós sabemos que muitos não vão ver o Senhor. Muitos não vão recebê-lo. Mas uma alma, uma única pessoa que se converta, que conheça o Senhor através da tua vida, é glorioso. É glorioso. Vai ser muito legal, irmãos. Chegar lá no céu e encontrar o Vital. Encontrar a Virgínia. Encontrar os filhos deles. Vai ser muito bom, queridos. Chegar no céu e encontrar cada um de vocês. Vai ser assim muito... Vai gerar uma alegria muito grande no meu coração e eu acredito que no coração de vocês. O dia que a gente chegar lá e encontrar a Alisson, encontrar a Sá e a Aline. Porque foram pessoas alcançadas por Jesus. Através da tua vida, através da tua pregação, através das tuas orações. Eu estou citando alguns irmãos que eu estou vendo. Mas a nossa alegria precisa ser a mesma alegria de Jesus. O nosso combustível tem que ser o mesmo de Cristo, irmãos. A gente não tem que ser movido pelos tesouros dessa terra. Nós precisamos ser movidos por Cristo. Precisamos ser movidos por amor aos nossos irmãos. Precisamos ser movidos por amor às pessoas que estão desesperadas, aos homens que agora estão esfaqueando as suas esposas nos prédios das cidades onde a gente mora. Nós precisamos ser movidos pelos jovens que estão agora se matando por droga nas esquinas, nas ruas, pelas mulheres que estão se prostituindo, pelos filhos que estão em casa chorando, vendo a briga dos pais, vendo a disputa. Isso precisa mover o nosso coração.
Por último, irmãos, em último lugar, para a gente terminar, se é uma ação do Espírito Santo que é necessária, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Como isso acontece? Como? Queria ler com vocês esse texto e a gente vai acabar na leitura dele. Efésios 5, versículo 14 ao 21. Esse texto diz assim, Efésios 5, 14 ao 21. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Queria ler mais uma vez esse versículo. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Versículo 18 e 19, que são os dois principais aqui para mim. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A Escritura nos ensina aqui, irmãos, no versículo 19 especialmente, que nós vamos nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Nós vamos nos encher do Espírito quando de dentro da gente fluir aquilo que é palavra de Deus. Se a Escritura diz que o que contamina o homem é o que sai e não o que entra, seguramente também se sai de nós louvor, salmo, adoração ao Senhor, isso vai contaminar o mundo de forma positiva, entendeu, irmãos? Então, em nome de Jesus, queridos, eu queria me lembrar, em primeiro lugar, te lembrar também que nós temos um compromisso profundo com Jesus. Nós temos um compromisso profundo com a palavra dele. Nós temos compromisso profundo com a igreja dele. Tudo aquilo com que Jesus se comprometeu, nós estamos comprometidos também. Tudo aquilo que Jesus rejeitou, nós rejeitamos também. Os nossos passos precisam ser imediatamente idênticos e iguais na mesma direção de Cristo. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele valorizou, tudo aquilo que ele amou, é o que nós também devemos valorizar, amar e fazer. Jesus nos chamou para isso. Amém, queridos? Queria partilhar isso com você, que o Espírito Santo alcance o teu coração com isso. Que o Espírito Santo alcance o teu coração com essa palavra. Que ele anime você a seguir se transformando, se entregando, morrendo a cada dia mais para se parecer mais com Jesus. O mundo, ele espera a manifestação dos filhos de Deus. Os teus vizinhos, os meus vizinhos, os nossos colegas, os nossos familiares, eles estão esperando a tua manifestação. A manifestação de Cristo na tua vida. Para que eles possam olhar para nós e ter esperança. O mundo precisa de esperança. E essa esperança, ela passa por eu, passa pela minha vida, passa pela tua vida, ela passa pela igreja de Jesus. O mundo precisa olhar para a igreja e encontrar a motivação correta para existir, para viver nessa terra. Amém, queridos? Que você e que eu sejamos sal e luz abençoando a nossa nação. Aonde quer que esse seja alcançado por Jesus através da tua vida e da minha vida. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Amém, Carlinhos. Queria falar, Carlinhos. Fala, Aline. Tá dando um barulho forte aí no teu celular. Se você quiser pegar o fone aqui, Aline, não sei se...
Fala, Magno. Aí, querido, acho que você estava querendo falar. Oi, Carlinhos. Fala, meu irmão. Assim, meu irmão, não vi a live inteira dos irmãos lá de Tapeti, mas eu vi parte dela, né? Eu queria compartilhar umas duas situações que eu vi ali. Na verdade, teve mais umas duas lives com aqueles amados lá de Tapeti que eu assisti e que me chamou muita atenção. Primeiro, nós temos algumas perguntas que você até fez aí no final. Atos 2, na descida lá do Espírito Santo, no 37, eu vou ler ele aqui. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos a cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito. Tudo isso passa por um arrependimento. E eu, vendo aqueles amados lá de Tapeti, amados, como Deus age na vida daqueles irmãos. Mas para mim tem uma explicação. A simplicidade daquele povo é um negócio impressionante. E eu penso que, de fato, é isso que Cristo quer da igreja, uma simplicidade. Você vê Júlio Marcos lá e o outro amado agora, que me deu, esqueci o nome aqui. Zuca. O Zuca, falando. Olha, amados, uma palavra muito simples. Uma palavra mais simples do que qualquer um possa imaginar, mas que contagia quem ouve. Porque tem verdade, tem simplicidade, tem arrependimento. E é isso que eu acho que está faltando na igreja. A igreja é simples. A igreja que também no capítulo 2 lá de Atos, lá no final, no 47, a Bíblia diz que eles ganhavam diariamente a quantidade grande de pessoas e também aqueles que eles não conseguiam ganhar, mas eles caíram na graça do povo. E eu penso que a gente precisa ser simples, como aqueles irmãos lá em Tapeti, de uma palavra simples, com vocabulário muito simples, mas um povo arrependido, que de fato se arrependeu de coração. Eu penso que é isso que a igreja precisa. A igreja precisa se arrepender e ser simples. No dia a dia, em tudo que nós fazemos, né? Sem essa simplicidade, vai ser difícil de contagiarmos outros, aqueles que precisam conhecer a Cristo de verdade. Então, a pergunta é essa, e é simples, né? O que devemos fazer? Nos arrepender e sermos simples. Jesus foi muito simples, nós precisamos ser simples, amados. Deem uma olhada depois na live, vocês vão ver como eles vão citando o que eles fizeram, e parece algo tão simples, ter ido de casa em casa, ali no partir do pão, ceiar juntos, chorar, houve arrependimento, confessaram pecados. Foi tremendo. E é isso que a gente precisa. Precisamos ser simples. Simplesmente isso. Arrepender e ser simples, amados. Dê uma olhada depois lá na live, lá, que assim me impactou a simplicidade daqueles irmãos. Como o Espírito Santo agiu no meio da igreja ali em Tapeti. Foi um negócio assim tremendo. Eu já tinha visto outros relatos. Zuca me mandou alguns testemunhos de alguns irmãos uns 2 meses atrás aí, compartilhou comigo, vi alguns vídeos. Maravilhoso. Tudo porque os irmãos se arrependeram mesmo e entenderam o caminho que devo trilhar, que também é um caminho de simplicidade. Sem simplicidade, não tem como a gente alcançar outras vidas. Vou compartilhar isso aí, Carlinhos, com os irmãos. Amém, Magno. Amém. Né? Carlinhos, eu senti assim muito forte no meu coração necessidade mesmo da gente pedir perdão, a começar em mim, né? Mas a todos nós como igreja pedir perdão, Senhor, a gente pelas oportunidades que a gente deixou passar,
por situações em que a gente se voltou só para a gente mesmo e não se voltou para o próximo, e deixou de proclamar, e deixou de abençoar, né? E eu queria que a gente fizesse uma oração nesse sentido. Eu não sei se outros irmãos também tiveram esse incômodo, mas eu tive no espírito o incômodo de a gente pedir perdão nessa noite, como igreja, individualmente, pelas vezes que a gente se voltou para a nossa vida, para os nossos interesses e deixou de fazer a vontade de Deus, falando, né, da palavra dele, falando dessa palavra de poder, né, que tem poder para mudar, e deixou de falar para alguém sobre Jesus. Amém, Nini. Amém. Acho que é de Deus mesmo a gente ter esse tempo, né, e fazer isso. O Pedro Júnior sugeriu aqui a gente ministrar a Deus a música Trabalhadores. Né? E Carlinhos, Fala, Pedro, fala aí. só antes de tocar, eu queria reforçar, até mandei aí no grupo aí do divulgações, sobre aqueles termos que Franco, né, colocou sobre nossa condição de sermos discípulos, né? A primeira que você falou que quando alguém se aproxima de Jesus precisa estar muito claro que precisa amar o Senhor acima de todas as coisas, é o primeiro termo. Só que só foca nesse, que eu tenho que amar a Deus, tal, mas falta o compromisso com a palavra e falta o amor à igreja, né? O compromisso com a igreja, no sentido do que é a igreja, né? Que são pessoas. E esse compromisso aí com a palavra, ele deixa muito claro aí naquele texto aí que você falou, e que tenha quem julgue, né? Que é a própria palavra que eu tenho proferido. E em João 8:31 fala muito claro sobre isso. Se eu permaneço na palavra de Deus, eu sou um verdadeiro discípulo, né? Se eu não permaneço, eu não sou. Então, nós sermos discípulos fala de um compromisso que a gente tem, não só em ler a palavra, em saber a vontade de Deus, mas o compromisso de viver ela, praticando. E esse é o alvo aí de todo discípulo. E o outro, que é o quarto termo aí que ele coloca, como amar uns aos outros, que seremos conhecidos de amar uns aos outros, como Cristo. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, essas duas ações aí, tanto para amar a palavra, colocá-la num lugar de destaque, num lugar absoluto, de autoridade sobre a nossa vida, e a nossa vida de relacionamento, de compromisso com a igreja, vivendo esse amor, as mutualidades, pedindo o coletivo, chamando para viver essa palavra junto, e não distante, né? Esse eu queria reforçar aí, falando sobre isso, porque Carlinhos comentou aí, está muito alinhado aos termos do discipulado. Amar Jesus, compromisso com a palavra, compromisso com os irmãos, e que naturalmente seremos manifestando aí a vida de Jesus por meio dessa unidade, desse amor, e o mundo crerá que Cristo vem enviado pelo Pai. É isso aí, Carlinhos. Amém, Pedro. Amém. Completou legal aí, né? Os termos do discipulado, né? É o tema lá que Franco trata, né? Eu me lembrei também daqueles compromissos de um discípulo. Vou mandar lá também no grupo lá de divulgações. Vamos adorar, queridos, ao Senhor com essa música e depois nós vamos orar, né? Como a Aline aí falou, a gente vai estar orando juntos, mas queria que você aí ministrasse a Deus esse cântico, Trabalhadores, né? Vamos adorar juntos com Ele. Estão ouvindo bem aí o violão? Dá um sinalzinho aí, tá tranquilo? Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão,
A seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores. Somos igreja, os trabalhadores. Somos teu corpo, Jesus. Somos os teus pés, vamos declarar? Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Somos os teus pés, vamos declarar mais uma vez. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra, enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Vamos declarar a última vez. Somos os teus pés, diga. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Amém, irmãos. Nós somos a boca, os pés, somos os olhos do Senhor para ministrar esse mundo caído, esse mundo que tem se afastado do Pai. Que o Senhor te use, querido, como boca dele. Que nessa semana você tenha uma experiência real, de poder ser boca de Deus, boca de Jesus para abençoar muitos. Que você ministre do Senhor, que muitos sejam alcançados por você, através de você. Que muitos conheçam Jesus através da tua vida. Que o nome dele seja glorificado. Queria pedir a Aline, ora Aline, você, querido, você estava com essa carga aí, pedir para a Aline liberar o áudio dela ali e ela orar, fazer essa oração de quebrantamento, de confissão, de entrega. E se você, amado, se essa palavra entrou aí no teu coração, sabe, se você entendeu que você se distanciou dessa vontade do Espírito Santo para você,
Se você entendeu que você já não prega mais, que você já não crê mais, que você se desanimou, é hora de você assim fazer um concerto com o Pai. É hora de pedir perdão, hora de se humilhar, pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele te encha, me encha, nos encha e nos faça voltar para o trilho certo, para o caminho correto de um discípulo de Jesus, sempre com a palavra de Deus na nossa boca, no nosso coração, como espada, alcançando esse mundo, essa nação, em nome de Jesus. Amém? Ora aí, Aline. Pai, em nome de Jesus, Pai, te pedimos perdão, Senhor. Nos unimos nessa hora, na tua presença, Senhor, como filhos do Senhor, como igreja amada tua, como noiva, para te pedir perdão, Pai. Pai, nos perdoa, em nome de Jesus, Senhor. Por todas as vezes, Senhor, que deixamos de olhar para o nosso próximo, Senhor, e abrir a nossa boca, Senhor, para declarar essa palavra de poder, Senhor, de poder que transforma o mundo, que transforma a mente, que transforma o coração. Isso. O Senhor escolheu a loucura da pregação, Senhor, para salvar. Não foi por sinais, Senhor, não foi por outros motivos, por outros meios. Foi pela pregação da tua palavra. E eu te peço perdão, Senhor, por mim. E te peço perdão pelos meus irmãos, Senhor. Espalhado por todo esse país, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe. E que teu Espírito Santo volte a fluir como um rio de vida. Através de nós, pela nossa boca, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, seja reacendido dentro dos nossos corações, Senhor. Que tudo aquilo que apagou o teu Espírito Santo de nós, Senhor, nesta noite, Pai, seja limpo, seja retirado de dentro de nós, Senhor. E que a gente flua como um rio de vida, Senhor, por onde a gente passar, Pai. Que a gente não ouça mais notícias como essa, Senhor, de vida se destruindo e vida destruindo a outros, porque nós deixamos de proclamar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a gente não veja mais corrupção no nosso país, porque nós deixamos de proclamar, Senhor, porque nós deixamos de pregar, porque nós deixamos de servir a esse mundo, Senhor. Como Jesus serviu, Pai, entregando a vida por eles, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, porque a gente ama a Tua palavra, ama o Senhor, mas isso fica só para nós, Senhor. Nós não queremos mais ser assim. E nós te pedimos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a olhar com os olhos de Jesus para cada vida, para discernir cada situação e saber como agir, saber o que falar, saber o que fazer. Conduz os nossos passos, os nossos pés, para onde a gente deve ir. Não deixa a gente perder mais tempo nesse mundo, nessa terra, com coisas inúteis, com situações, com trabalho que não vai levar a lugar nenhum, Senhor. Porque sabemos que o dia da nossa redenção está mais próximo do que nunca. E nós não queremos ser encontrados, ó Deus, distraídos, sem estar fazendo a Tua vontade, Senhor, e vendo vidas se perderem. Em nome de Jesus, Senhor, reacende essa chama dentro de nós. E lava-nos com o sangue do Cordeiro, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos.
Amém. Amém, querido. Você tem uma semana cheia da presença de Cristo. Que o Senhor te alcance profundamente. Risalva, em nome de Jesus, querida, que logo você saia daí, desse leito de hospital. Amém. Você seja curada para a glória de Jesus. Né? Que muitos sejam alcançados por você aí, né? Que o Senhor te dê a oportunidade de testemunhar a respeito de Cristo, mesmo no leito da enfermidade. Que o Senhor use cada um de nós, queridos, essa semana. Nos use poderosamente. Que nós possamos agradá-lo em tudo, coração quebrantado, contrito, uma vida que se disponha a servir ao Senhor. Que muitos vejam Jesus através da minha vida e da tua vida. Que o Pai venha sobre você, que a misericórdia dele venha sobre você, que ele te alcance, que ele traga alegria ao teu coração, que ele traga a paz que excede o entendimento humano, a paz que ninguém entende. Que você tenha essa paz em nome de Jesus. Mesmo em meio a toda essa pandemia, toda essa agonia, esse sofrimento que a humanidade tem vivido, que você encontre a paz de Cristo. Que ela governe teu coração, que você ande por essa terra cheio de alegria, cheio da paz de Jesus, abençoando a muitos em nome de Jesus. Amém? Vou liberar teu áudio aí, se você quiser se despedir dos teus irmãos, dar um alô para a galera, fica à vontade. Em nome de Jesus, a gente está terminando esse nosso tempo aqui. Glória a Deus, foi bom ver todos vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Di, beijão para você. Né? Silvio, beijo. Bom te ver demais. Tá aí. Todos os outros irmãos, bom ver todos vocês aí, a galera da Casa de Deus. Valeu, Michel. Tchau para todos. Boa semana. Jesus. Tchau, Di. Beijão, Silvio. Vira saúde em nome de Jesus. Senhor te vai embora. Beijão pra mãe. Galera da Casa de Ricardo. Manda beijo. Nicolas. Esposinhos que saíram agora. Beijo pra eles. Beijão pra vocês. Tá? Abençoado em nome de Jesus. Amém. 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 Semana abençoada. Pai, Aline, Alisson, beijo pra vocês. É nóis! Ele tá esperando. Alisson. Eu assisti teu vídeo lá, Alisson. Conheci a Praia do Cassino e lá, muito legal. Com drone e tudo mais. Quem não conhece o canal do Alisson? Cada vez mais famoso. Muito legal ver. Marina, beijo pra você, filha. Aquela parte de Jesus. Cabrale. Dá um beijo na Denise, que eu vou encontrar com ela por aí. Tá legal? Na tua mãezinha. Eu não levei. Diogo mostrando, gente. Que coisa fofa. Estreando na live. Oh, vontade de beijo já, neném, esse neném. Beijo pra você, Levi. Gente, boa semana. Tá lindo. Gente, Deus abençoe você, viu? Valeu. Depois a gente marca com calma aí para apresentar esse garotão. Amém. Amém. Beijo, Levi. Sofina, Mariana e todo mundo. Cleide, beijão. As crianças. Essa também já. Beijo pro Neto. As crianças queriam ver a Juju. Beijo pra você, Cleidinha, pro Neto. Juju, Davi, Gisele, beijo pra vocês. Marina. Tá fazendo besteira. Tá melhor, né, Davi? Tá mais Eu não quero nem ver. Cadê você, sumido? Parece. Amém. Ana, um beijo, Ana. Aparece aí, Ana. Aí, ó. Olha isso aqui enquanto tem reunião. Olha isso aqui. Olha isso. Foi rapidinha. Pelo amor de Deus.
Novinho. Que saudade de você. Cúmplice. Olha a cúmplice. Marina lá. Estrela lá. Tinha que ser a Marina. É pasta de dente ou é shampoo? Novo. Irmão dá R$1. Gente, shampoo novo, usou uma vez shampoo. Esse é o perigo do silêncio. É verdade. No banheiro. Pensa que a Eu nem gente tá vejo Boa onde. noite, gente. Boa semana para todos. Obrigada, Carlinhos, pelas mensagens. Valeu. Fica na paz de Henrique lá. Olha, eu vou deixar o pai de vocês resolver isso. Olha aqui. Meu Deus. Por favor. Ah, Jesus bondoso. Vai sair todo mundo cheiroso, né? Pelo menos vai sair cheiroso. Nossa. A gente faz o quê com as crianças? Fala Viu pra mim, ali, fala. Rafael? Viu a bagunça, Rafael? Olha isso. Rafael não faz bagunça, não, né, Rafael? Que bagunça é essa? Você falou bagunça? Eu não. Não dá ideia, né, Samuel? Não dá ideia, né? Ai, gente, serinho. Não dá ideia, não. Dá Cadê o ideia. shampoo? Cadê o shampoo? Vazio. Vazio. Ana, o Wilson tá trabalhando, Ana. Deixa o irmão é livre. Tudo bom, Ana? Ai, Jesus amado, sangue Noite do a Cordeiro. todos. Gente, eu tinha esquecido, eu tava passando roupa. Aí eu lembrando de alguma coisa, eu falei, gente do céu, misericórdia. Aí eu falei, pelo horário já deve ter acabado. Aí foi na hora que eu mandei um oi pra dona Jandira e ela não respondeu. Aí eu falei, aí liguei, aí eu tava. Desculpa, é porque eu não lembrei mesmo. Tava passando roupa, quando fui ver o tempo passou. Tá bom, querido. Ô, Ana, mas bom te ver aqui. Até agora tá gravando. Depois a gente passa o link aí, que aí vocês ouvem parte da palavra. Bom te ver. Tá bom. E o Wilson Tá tá bom. por aí? Wilson tá por aí? Não, viu, você tá trabalhando. Tá, manda um abração pra ele, tá? Tá bom. Ó, Rafinha. O que Tá, o Rafinha tudo bem. falou? Fala aí, Rafinha. O que você falou? Fala lá com a tia. Pode ir. Aí, a tia tá te perguntando o que você falou. Falou, Jesus amado, sangue do Cordeiro. Ai, Jesus amado, sangue do Cordeiro. Sangue do Aleluia! Aleluia! Ele tá imitando a mãe. Ai, ai. Olha, muito A mãe sangue, fala gente. assim, ele fica falando aqui. Ai, Jesus amado, sangue do Cordeiro. Aí ele, adorei. Dá certo, Lu. Clamar dá certo, que eu vou clamar todo dia agora. Ela faz alguma coisa errada, ela fala, ai, Jesus amado, sangue do Cordeiro. Ele agora aprendeu a falar isso. Bonitinho demais. Manda Ela um tá com o beijo. olho ardendo, olha, Benjamin. Chorando que tá com o olho ardendo. Deixa arder. Nunca mais ele vai botar shampoo. Que coração, hein, Mariana, hein? Coração esse seu, Mariana. Misericórdia. Meu Deus, lá vai ficar o mês todo só com sabonete. Que é isso? Nossa reunião, o cabelo dele vai estar assim. Gente, um vidro grande. Vou diluir, vou botar água dentro, vou guardar o concentrado no armário, que aí ele gasta água. Aleluia. Amém. Beijo, gente. Beijo. Beijo, Patrícia. Manda um beijo pra Isabela. Fala pra Isabela que eu tô sentindo falta dela tocar. Verdade. Beijo, Sá. Beijo, Aline. Beijo. Beijo, Sá e Aline. Beijo, Alisson. Tchau, Rafinha. Paz. Tchau, Kelly. Paz, vou sair Tchau, aqui. Magno. Kelly e Cecília, Tchau, tá melhor? paz. Tchau, Rafinha. Oi? Cecília, tá melhor? Não, continuo na UTI ainda. Tá. Vamos seguir orando. Aguardando. Amém.
Beijo. Amém. Beijo, gente.